Olá, pessoal! Como prometido no vídeo passado, hoje vamos discutir, em forma de relato, um tópico um pouco mais pessoal, que é sobre o meu trabalho. Quero expor uma situação que ocorreu comigo no trabalho e faremos algumas reflexões usando-a como contexto. Obviamente, não vou entrar em detalhes absurdamente literais ou mesmo expor nomes, afinal, isso é coisa que um bostileiro faria, mas ainda assim, vou fazer questão de expor um pouco da minha realidade. Como eu disse na introdução do vídeo passado, o qual terá o link e a playlist na descrição, meu contexto atual é que estou em um trabalho que muitos considerariam relativamente bom. Eu tenho formação superior em farmácia e bioquímica, ou seja, tenho habilitação para atuar em diversos ramos da área da saúde, desde drogarias comerciais até o setor hospitalar. Entretanto, no momento, estou trabalhando no setor de análises clínicas, ou seja, sou responsável por fazer testes em amostras biológicas, como sangue, excretas, líquor, raspados, ou mesmo leitura de exames preventivos de amostras ginecológicas. Não se preocupe com esses termos que usei, eles servem apenas para dar um panorama geral dos tipos de atividades que exerço no dia a dia, pois o foco aqui é ver como os bostileiros podem te empacar em qualquer contexto, até mesmo em algo do tipo. Aliás, esse tema entra em contato diretamente com aquilo que conhecemos como inveja. Particularmente, eu nunca imaginei, em toda a minha vida, que poderia ser alvo de coisas assim. Sempre fui humilde, estudei, e muitas vezes era um alvo potencial para bullying e coisas do tipo. Mesmo com muitas dificuldades durante toda a minha infância e basicamente minha adolescência inteira, eu fui quieto e usava meu tempo para estudar e desenvolver hobbies. Tendo um histórico assim, jamais poderia pensar que hoje, no auge dos meus 30 anos, iria me deparar com dificuldades geradas por bostileiros que sequer conseguem argumentar pessoalmente. Sim, isso é uma característica intrínseca desse tipo de gente. Eles vivem nessa cultura de sentir inveja. Veem alguém com algo pelo menos um pouquinho diferente deles e já não se aguentam, tem logo que começar a sabotar a pessoa. E entendam, quando falo sobre essa coisa de inveja, eu antigamente achava que era algo que as pessoas faziam meio que ativamente, mas hoje vejo que muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de atitude nem sequer percebem o que estão fazendo. Nesse sentido, passei por uma situação que, para mim, foi a gota d'água. Certa vez, eu estava desenvolvendo minhas atividades no trabalho e notei que, enquanto estava realizando a liberação dos laudos dos exames, um dos malditos invejosos me mandou uma mensagem pedindo para que eu liberasse antecipadamente um exame de um determinado paciente. Como eu estava, de certa forma, ocupado e concentrado no que estava fazendo, não notei o pedido de forma instantânea. Até porque isso aconteceu próximo do final do expediente, mas em um horário que ainda estava dentro do meu prazo para finalizar minhas atividades. Tendo em vista que foi algo que me deixou absolutamente revoltado, infelizmente, ainda lembro de muitos detalhes, como, por exemplo, o horário que aconteceu. O pedido chegou por volta das 16h20, enquanto que o horário em que notei a mensagem foi por volta das 16h37. Essa demora se deve justamente ao fato de que eu estava, literalmente, trabalhando e não mexendo no celular. No momento em que vi o pedido, olhei pela barra de notificação o nome do paciente que foi solicitado e finalizei os exames em questão. Ou seja, fiz o que tinha que fazer, sem problema algum. Agora, para que vocês entendam minha revolta, alguns minutos após as 17 horas, que inclusive é o horário em que, tecnicamente, eu deveria ir embora para casa, eu me surpreendo com uma mensagem do meu chefe me cobrando explicações sobre, abre aspas, por qual motivo eu não estava liberando os exames. Eu realmente preciso admitir, nesse momento eu fiquei furioso. Apesar de eu não ser explosivo, eu realmente fiquei revoltado. E, para avançarmos um pouquinho mais na história, o que aconteceu foi o seguinte: algum dos miseráveis da recepção, certamente inconluiu, foi chorar para o chefe que eu não havia liberado o exame no horário das 16h20. Só que, ao invés de pelo menos terem contado a história dessa forma, eles simplesmente aproveitaram para dizer que eu não liberava exame nenhum. Literalmente deram ao meu chefe a impressão de que eu não fazia nada no trabalho e coisas assim. O que eles não esperavam é que o sistema de computador que usamos no nosso trabalho registra tudo, inclusive horários.
Então, sabendo disso, evitei uma boa ladainha e enviei para o meu chefe algo como: olha, eu não sei do que o senhor está falando. A única coisa que aconteceu é que pediram um exame às 16h20 e eu liberei em torno de 16h37. Inclusive, doutor, como o senhor mesmo determinou, nosso horário para entregar resultados de exames para pacientes é somente a partir das 17 horas, que é o horário em que eu concluo aqui. Eu expliquei de uma forma parecida com essa, tanto para não me exaltar muito quanto para não faltar com o respeito com ninguém, mesmo com essa situação ridícula que aconteceu. Agora vocês podem estar se perguntando, com esse relato, como exatamente isso se encaixa com a inveja? A questão é que estou trabalhando sozinho na minha função. Quando comecei a trabalhar nessa empresa, por volta de 2019, éramos 4 pessoas fazendo essas atividades. De lá para cá, muita coisa mudou, a quantidade de serviço diminuiu e, no final das contas, eu fui a última pessoa que restou da equipe para fazer as coisas. Mesmo que eu tenha que fazer menos coisas que lá em 2019, ainda assim a dinâmica de se trabalhar sozinho é diferente. Se estou sozinho na minha função, tendo que fazer tudo no mesmo horário, infelizmente, estou em desvantagem, afinal não posso receber pedidos enquanto faço exame de sangue. Não posso fazer calibração de equipamento enquanto libero laudos, etc. Essa situação me fez diminuir a produtividade do setor por um tempo. Ou seja, para fazer o trabalho de 2, 3 ou 4 não foi do dia para a noite. Então, sempre que havia algum minúsculo problema relacionado com meus prazos, a inimizade foi sendo criada. Não vou dizer que já fui amigo desses bostileiros de lá, mas também não havia confusões assim. O certo é que depois fiquei sabendo que viviam falando mal de mim, sendo que jamais fiz crime algum contra esses primatas. Sempre que via tanto o homem quanto a mulher que tem lá, eu tentava agir com cordialidade. Mas bostileiros não entendem esse tipo de coisa. Para eles, se você está em uma posição um pouquinho mais alta que eles, automaticamente eles precisam te ferrar, ainda mais se você é uma pessoa que não se mistura com eles, que é o meu caso. Se eu entro no Instagram de um dos 2 chimpanzés, a primeira coisa que dá para ver é fotos com lata de cerveja na boca, vídeos dançando, rebolando ao som das piores músicas do bostanejo e sofrência. Alguém pode chegar aqui e dizer que estou julgando ou sendo maldoso, mas entendam, desse perfil de pessoa é algo claro. É algo que claramente grita aos olhos: eu sou um bostileiro. E, mesmo que se fosse o caso de conhecer, eu já trabalho na mesma empresa há anos. Nunca ninguém tentou nenhum tipo de contato comigo. Pelo que soube, ficavam mandando ironias, sarcasmos e deboches sobre mim como um todo. Por exemplo, falaram que eu não fazia nada no serviço porque preferia ficar brincando com meu brinquedinho, ou nesse caso, se referindo ao meu hobby de cubo mágico, que inclusive é algo terapêutico para mim, que me ajuda a me acalmar de ansiedade e a tentar tancar um pouco o bostil. O bostileiro é assim. Ele não liga para você. Ele quer que você ache que ele tem supremacia só por fazer parte da maioria. Sendo que essa maioria, para eles, é basicamente se encaixar na turma de bebedores de cachaça e fazedores de algazarra. Eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa, tampouco com eles. Por conta disso, sou diariamente taxado de muitas coisas, desde muito tempo antes do episódio relatado. É por essas e outras que não aguento mais estar nesse trabalho. Eu gostava muito de trabalhar lá. Eu realmente me sentia bem e ficava contente de me deslocar até lá. Mas, depois dessas coisas, realmente não consegui tancar e só quero me livrar daquilo. Hoje, eu quero buscar algo melhor, até porque nem mencionei para vocês que ganho míseros R$ 2.000, já arredondando o valor ainda. Os bostileiros recepcionistas não gostaram de ver o bioquímico chegando às 13 horas e saindo às 17 horas, enquanto eles precisam chegar às 7 horas da manhã e sair às 18 horas. Mas que culpa tenho eu? Se eles quisessem um horário flexível assim, por que não se empenharam para conseguir qualificação para uma função que daria isso a eles? Se por algum acaso eles não chegaram a um patamar mais alto por outros motivos, o que leva esses debiloides a sabotarem uma pessoa que nem sequer comete crime algum? O bostileiro não consegue ver alguém ficando bem-sucedido, pois já começam a achar defeitos. E não me entendam mal. Muitos poderiam dizer coisas como: vá, é só você não se importar,
deixa pra lá. E é justamente isso que sempre tenho feito. Mas só o fato de um bostileiro estar pensando mal sobre você já faz com que muita coisa ruim aconteça. Mesmo você estando certo na história, pode levar muito tempo até que você consiga se justificar. E, cá entre nós, ter que se justificar quando se está certo é uma coisa absurdamente desconfortável em uma dezena de contextos diferentes. Para concluir, sabemos que eu não sou exatamente a, abre aspas, única vítima disso, fecha aspas. Milhões de pessoas precisam lidar com isso no dia a dia, nos mais variados contextos. Por exemplo, minha mulher trabalha em drogaria e ela sempre me fala que lá é uma porcaria. Um tentando derrubar o outro. Ah, e por falar em drogaria/farmácia, esse também vai ser um vídeo que vou trazer aqui pro canal. Vou mostrar para vocês um pouco da realidade desse tipo de trabalho, aproveitando para repassar a partir da minha visão. De qualquer forma, hoje, eu só quero poder encontrar algo melhor para mim. Preciso ter condições melhores para que meu filho possa ter uma perspectiva pelo menos um pouco melhor sobre as coisas. Sendo assim, por enquanto é o que eu tenho para compartilhar com vocês. Fiquem ligados que estaremos colocando mais relatos e análises da vida real aqui nesse canal. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. E, se você puder, me conte nos comentários sua experiência desconfortável envolvendo bostileiros invejosos. Aproveite o espaço dos comentários para desabafar um pouco das suas frustrações, afinal tancar o bostil não é nada fácil.